Então, assim, ela é uma apostila simplesinha, tá? Ela é só para dar um norte para a gente poder, talvez, começar a ministrar para um novo convertido, para um discipulado. Tem uns espaços aí que cada texto que está aí marcado, você pode orar, você pode complementar o texto, né? Você pode colocar outros textos, você pode estudar um pouco mais, você pode colocar aquilo que o Senhor te der, né? Não é uma coisa aqui que a gente fez, que pelo menos eu fiz, eu mesmo providencialmente pedi para deixar espaço para que eu pudesse ler e acrescentar textos que o Senhor te lembra aí na hora, que você for ministrar para um novo convertido, se você for explicar alguma coisa, né? Você pode ir para muitos lugares que o Senhor te conduzir. Então, não está nada. Talvez você possa ler algum texto, uma referência que nós colocamos aí, pode não entender, mas lê o texto de novo, lê o contexto que o texto está colocado lá na Bíblia, que talvez vai te ajudar alguma coisa. Não sei se de repente é interessante você dar uma lida na apostila, simplesinha, curtinha, pequenininha, né, rapidinha. Você dá uma lidinha e põe as tuas dúvidas também aí, que de repente no final a gente pode te esclarecer aí, né? Mas escreve aí onde tem a sua dúvida, que depois a gente faz um catado aí, assim, bem legal daquilo que você tem dúvida, que você leu aí, que talvez vai te esclarecer, te ajudar e ajudar outros também. Então, leia ela depois, ou se você já leu, se tem alguma dúvida, vai escrevendo a tua dúvida aí, que a gente vai tirando elas e ajudando mais isso daí. Amém? Alguma dúvida? Alguém leu alguma coisa aí? Alguma dúvida até aqui? A gente vai continuar aí, abrir em Romanos capítulo 8, 39. Fala, Salvador. Eu acho que você quer falar. Eu sinto no meu coração que você. Então, 8:39. Perdão, 38. 8:38. Então, na apostila assim, quais os impedimentos para a minha salvação? E o texto que está aí é Romanos 8:38. Então, ele vai dar uma lista, ele já tinha dado uma lista antes, Paulo, se você ler o capítulo 8 de Romanos, você vai ver aí que no versos anteriores ele já deu uma lista de coisas que podem atrapalhar essa comunhão. Mas aqui no verso 38 e 39 ele dá uma lista, uma segunda lista que mais nos chama a atenção, assim. As duas são muito boas, vamos pegar uma aqui, que é de Romanos 8:38, que ele fala assim: portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Põe a tradução corrigida fiel aí, por favor, só para a gente. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, volta lá no 38, por favor, deixa o 38 lá. Ele vai falar sobre a morte. Estou certo de que nem a morte. Então, a gente precisa entender um pouco sobre a morte. Essas três estágios, três fases da morte, ou três fases da morte, fica mais fácil. Aliás, três níveis da morte, né? Porque nós temos a morte física, temos a morte espiritual e temos a morte eterna. Então nós temos três importantes fatos sobre a morte. Assim como a morte, nós temos a vida. A vida também, nós temos a vida física, a vida eterna e a vida espiritual. Você precisa entender esse básico. Precisamos entender esse básico. Nós temos uma vida física
uma vida espiritual e uma vida eterna. É, talvez você não saiba disso, mas é verdade, né? Vida física é a integração da tudo que nós temos, do ser completo. Então, o que é a minha vida física? A tua vida física. A tua vida física é você ter uma alma, você ser uma alma, ter um corpo e ter um espírito. Então, esse ser completo significa que eu estou vivo. Eu tenho uma vida. Você tem uma vida. Vida física. A tua vida física é alma, corpo e espírito, né? Isso é claro, mas talvez não é tão claro para muita gente. Então, nós temos a vida física. Essa é a vida física. É a integração entre alma, espírito e corpo. A vida espiritual. A vida espiritual é essa integração. Alma, espírito e corpo, junto nessa hora, eu aceito a Jesus e vem habitar no meu espírito o Espírito Santo. Essa é a vida espiritual. Eu sei que está em cima da hora, mas se alguém puder pegar aquele papel, aquela lousinha de papel que está lá naquela salinha lá, por favor, e por aqui a gente visualizando, talvez vai ajudar um pouco mais. Eu sei que está em cima, peço perdão por isso. Então, a vida espiritual é essa. Porque, assim, nós somos seres humanos, nascemos e somos constituídos por 3 elementos: alma, espírito e corpo. Esse é um ser humano. Aí eu posso ter uma vida física, mas não quer dizer que eu tenho uma vida espiritual. Aí eu tenho uma vida física, mas eu ainda não tenho uma vida espiritual. A vida espiritual vem quando nós aceitamos a Cristo, e aí essa presença, né, esse novo nascimento, quando vem o Espírito Santo habitar no nosso espírito humano, nós passamos a ter uma vida espiritual. Como Paulo diz, somos vivificados, né, pelo Espírito Santo. Nós recebemos vida do Espírito na nossa vida. Então, passamos a ter uma vida espiritual. E essa vida espiritual é que faz a diferença aí. E aí nós vamos ter uma vida eterna, né? Que aí a vida eterna é a consequência da nossa vida espiritual que nós tivemos aqui. Então, a nossa vida, basicamente, entender, né? Vamos colocar aqui, vida, certo? Vida física. Vida e vida eterna. 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 Parece que não está mais. O que é minha vida física? Minha vida física. Alma, corpo e espírito humano. Certo? Isso é minha vida física. É a integração. Enquanto eu estou integrado, enquanto eu tenho alma, corpo e espírito, eu tenho uma vida física. Você tem uma vida física e aqui nós somos seres humanos. Uma vida espiritual, né? Está tombando, né? Vou ter que ler meio assim. Isso aí nessa vida espiritual, eu passo a ter quando o Espírito Santo, não gosto de abreviar Espírito Santo, mas vem habitar no meu espírito. E aí começa o processo de regeneração, um novo nascimento. Aí eu passo a ter uma vida espiritual, vida eterna. O resultado da minha vida espiritual vai gerar minha vida eterna. Mas a minha vida eterna é só alma e corpo, porque o espírito humano volta para Deus, né, com todas as minhas informações e fica com Deus. E essa vida eterna é resultado da minha vida espiritual. Essa dá para entender a bagunça? Mas vendo assim é mais fácil para entender.
Então, todos nós temos uma vida. Então, a Bíblia diz que Deus criou Adão, deu vida para ele estava lá voando, tinha comunhão com Deus. A Bíblia fala que Deus vinha na viração do dia, e tinha um culto poderoso no Jardim do Éden, e aí Deus estava lá e falava com ele, e aí veio a desobediência. Com a desobediência de Adão, a Bíblia diz que o homem foi destituído da sua glória, né? E aí entrou a morte passou a reinar, e aí é um processo bem complicado. Todos os seres humanos passaram a viver a morte. O ser humano ia ser mortal, tá? Ele ia morrer, mas a morte passou a reinar depois da desobediência do homem, e o pecado entrou, e ele foi destituído da sua glória. Mas no mesmo capítulo 3 de Gênesis, no mesmo capítulo da queda, Deus se levanta com um plano da redenção, da salvação. Como a salvação é muito importante para Deus, como a minha salvação, a tua salvação é muito importante para Deus, ele não deixou virar o capítulo. No mesmo capítulo ele falou, ó, vai ter redenção. Eu vou prover o Salvador. Vai aparecer um que vai pisar na tua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar e vai triunfar sobre você. Então, esse poder da morte em Cristo, ele acaba, ele para. Mas eu preciso saber que a minha vida é assim. Eu tenho vida até os meus 20 anos de idade. Até os meus 20 anos de idade, eu tinha uma vida física, mas eu não tinha uma vida espiritual. Eu estava separado de Deus, e o meu futuro seria a morte eterna. Pela vida que eu tinha, pela vida física que eu tinha, o meu futuro era a morte eterna, ou seja, a eternidade sem Deus. E aí Cristo veio, me salvou, veio e salvou você. O Espírito Santo veio habitar no teu espírito, começou a comandar a sua vida, mudar as suas ações, atitudes, e você agora é uma nova criatura, sendo regenerada, novo nascimento, nasceu de novo em Cristo, e passou a viver uma nova vida agora com Cristo, e tudo indica, aleluia, que você vai viver eternamente com Cristo. Nós vamos viver a salvação, a vida eterna com Jesus. Então, esse processo eu preciso entender que é o básico. Então, a gente está falando do básico que você vai dar para as pessoas. Talvez te ajude também agora, me ajuda muito ler tudo isso, me esclarece, me aponta outras coisas, eu consigo crescer mais lendo tudo isso, relendo e falando e talvez estudando isso. Então, talvez te ajude. Você precisa entender que você tem uma vida física, que é o básico. Deus não quer que pare aí, tem uma vida espiritual, e o resultado da nossa vida espiritual vai determinar a minha vida eterna com Deus ou separado de Deus. Então, a tua vida espiritual é muito importante. Então, veio habitar em você o Espírito Santo, você precisa ser governado por Ele. Eu preciso ser governado por Ele. Por isso, tantos conflitos em você, tantos conflitos em mim, tanta guerra em você, tanta guerra em mim. Isso faz parte do plano de Deus para mostrar que você está no caminho certo. Então, quando você rejeita alguma coisa, quando você vive para Deus, quando você paga o preço, quando você diz não para aquilo que todo mundo faz, então tudo isso é a tua vida espiritual. É a vida que você tem hoje. Então, você ser chato, você ser o diferentão, você fazer tudo conforme Deus manda, ouvir a voz, tudo isso você está no caminho certo. Está na contramão de tudo. Então, você não viver o que as pessoas vivem, porque você tem uma vida espiritual. Você não tem só mais uma vida física, você tem uma vida espiritual agora. E você presta conta para Deus e você ouve a voz dele. Então é por isso. E o resultado disso vai me levar para o céu ou para o inferno. Entendeu? Alguma dúvida aí desse básico? Pode falar, pode perguntar. Salvador. Fazer mais reto agora, né? Para tentar.
Então, a morte física. Então, se a vida física é a integração desses três elementos, lógico que a morte física é a desintegração desses três elementos. O espírito volta para Deus, que o deu, que é Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Tá? O espírito volta para Deus. Eclesiastes 12, 7, se eu não estiver enganado. Né? Sobra a alma e o corpo, sepultura, certo? Ou cremado, ou sei lá. Corpo, sepultura, normal. A alma vai para o paraíso, né? Ou para o Hades, lugar de tormento. Então, morte física hoje é isso. Estou falando de uma pessoa, morte física, separação. É a desintegração dos três, né? O espírito volta para Deus, de todos, do crente, do ímpio, o espírito humano volta para Deus sempre. A alma vai ou para o paraíso ou para o Hades. E o corpo, sepultura. Lógico, uma morte normal, né? A morte espiritual. Esse espírito, então, a morte espiritual. Alma, corpo, espírito. Essa morte espiritual é o que Paulo está falando lá em Romanos, verso 16. Quando você tem vida espiritual, o teu espírito foi vivificado pelo Espírito Santo. Então, no espírito humano veio habitar o Espírito Santo lá na vida espiritual. Na morte espiritual, não tem o Espírito Santo aqui. Então, estão mortos espiritualmente. Estão mortos. Um crente que um dia recebeu o Espírito Santo, ele pode ter morte espiritual? Pode. Desde que ele blasfeme, desde que ele tenha uma conduta de blasfêmia, e aí é um caso mais sério, mas ele pode voltar para o estado de morte espiritual. Né? Mas é quando não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não está aqui. Está morto espiritualmente, não está aqui. Não está agindo aqui. Certo? Ou não entrou, ou entrou e por blasfêmia saiu e não deixou. Né? Não está aqui, não está agindo. Está morto espiritualmente. Morto. Aí para isso tem o plano de redenção de Deus, que é enviar Jesus para a pessoa aceitar Jesus e o Espírito Santo vir habitar nela e vivificar ela. Então, está morto espiritualmente. Não tem vida espiritual aqui. E a consequência disso é que a pessoa, o seu alma e o seu corpo, vão à eternidade sem Deus. Então, a morte eterna para essa pessoa aí é sem Deus. E aí, o que é a morte eterna? A morte eterna é a vida eterna da pessoa sem Deus. E aí, é sofrimento. É o que você sabe que está na Bíblia. E para isso não tem remédio. Né? Quando a gente lê lá o texto de Lucas 16, que é um texto que eu gosto muito, né? Queria falar dele muito tempo, é um texto que eu gosto muito. Você vê claramente lá, e na nossa Bíblia está lá escrito lá no tópico do capítulo, dizendo lá que é uma parábola de Lázaro e do rico. Aquilo não é uma parábola, nunca foi. Por quê? Porque parábola não tem nome próprio. Em Lucas 16, Jesus está contando uma história de um homem que existiu. Por quê? Porque Jesus lá ele cita Abraão. Abraão é fictício? Abraão é parábola para você? Abraão é parábola, irmãos?
Não, é real, aconteceu. Abraão existiu, viveu, ele é um homem. Então Jesus, ele conta parábolas em todo o Novo Testamento, nos evangelhos, e ele usa situações que não têm nome, que não têm origem, que não são reais para Jesus ele pega situações físicas para revelar verdades espirituais celestiais para o homem. No caso de Lucas 16, que está lá a parábola do rico, não é parábola, porque ele está falando de Abraão. Jesus está falando de Abraão. E Abraão não é parábola, não é história. É história com ele, é real. Está falando de Moisés. Está falando da lei, então não é parábola. É uma história que Jesus está contando, e eu creio que aconteceu essa história, e ela é muito poderosa, ela me ensina muita coisa. Lá ele fala que o Lázaro lá, o rico e o Lázaro, eles morrem, ele conta como o Lázaro lá é levado, como que o rico é levado, para onde eles vão, que lá na separação, lá o rico sendo atormentado, ele fala claramente lá, ó, eu estou aqui, molha o dedo aí na água para um pouco de alívio. É terrível a situação, e ele tem consciência, ele fala, ó, manda lá, que alguém vá lá falar com meus irmãos, tal. Ele tem consciência real da família dele, de quem ficou. A história é tremenda, assim, o capítulo 16 de Lucas é tremendo. Então, assim, eu creio nessa realidade. Então, é muito sério isso. Então, Paulo está dizendo que... Fala. Estava espreguiçando ou você está querendo fazer uma pergunta? Ah, pensei que estava espreguiçando. Mas de tobogã, você falou? Não, a morte espiritual não significa que a pessoa tenha morte física automaticamente. A morte espiritual, ela pode andar na terra o resto da vida dela, só que ela está morta espiritualmente. Né? Sim, sim. Morte física, acabou. É assim, ó, eu estou falando de pecado tô falando de pecado de blasfêmia. Blasfêmia é você... blasfêmia são duas coisas. Né? Blasfêmia é sou eu. Que sou crente em Jesus, estou aqui na igreja, convivo na igreja, na comunhão. Aí um dia eu me revolto e eu libero palavra com a minha boca, crendo no meu coração, libero palavras contra o Espírito Santo. Eu amaldiçoo ele, eu falo coisas terríveis dele, eu zombo dele, eu brinco com ele, eu faço coisas horrorosas, consciente, de maneira voluntária. Eu quero fazer aquilo, decidi fazer aquilo. E aí, ou essa é uma questão da blasfêmia, a outra é eu estar na igreja e aí Deus estar usando alguém, falando com alguém, a pessoa falando em línguas estranhas, e eu começo pela carne a julgar, isso é diabo, isso é demônio, eu me precipito. Então eu tenho esses dois riscos de blasfêmia. Um é deliberado, e o outro é esse julgamento. Deus curou ali, isso aí foi o diabo, ou vice-versa. Blasfêmia é imprecações, maldições, insultos contra o Espírito Santo, de maneira deliberada, ou eu atribuir obras que são de Deus ao diabo, ou obras que são do diabo atribuir a Deus. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas a blasfêmia é muito séria, e não é assim um negócio que qualquer um faz, qualquer hora, não é bem assim. Blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus disse, nesse caso, não há perdão. Ele sai e ali, nunca mais ele volta. E a pessoa esquece, pode se matar, pode dar um tiro na cabeça, pode acabar logo com a vida, porque não vai salvar mesmo. Já era. Segundo o que está na Bíblia. Né? Então, é isso. Manda. Eu creio que, nessa hora, eu creio que ele continua dentro dela, trabalhando. Eu conheço pessoas que passaram por esses processos, né, de
ficarem, perderem o temor, ficou aí, com o tempo se afastam de vez e vão viver no mundo, mas em algum momento o Espírito Santo está lá ainda, porque ela não blasfemou, ela perdeu o temor, ela perdeu a comunhão, ela perdeu a palavra, ela esfriou, ele continua lá. Eu creio assim, que Paulo diz sobre apagar, até ele usa o termo de extinguir, tá? Mas ele fala muito de apagar. Eu creio que está apagado, que está lá, mas ele ainda continua trabalhando. Em algum momento ele vai clarear, eu já conheço muitas pessoas que viveram isso e que um dia tiveram lá um momento e voltaram e se foram restauradas. Mas assim, eu não creio que ele fique saindo e voltando de qualquer pessoa por qualquer tempo ruim da pessoa, entendeu? É, eu creio que se aceitou Jesus, ele veio habitar dentro de nós, ele vai trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se eu não deixar ele trabalhar, se eu quiser viver a minha vida, ele vai ficar lá apagado num canto qualquer, num quartinho lá de despensa qualquer, num fundinho lá da minha casa. Mas ele está lá. Qualquer hora ele opera um milagre, porque ele é o espírito de vida. Morte espiritual é você assim, morte espiritual é aquilo que Adão viveu, né? Ele continuou vivo, mas ele foi destituído da sua glória. E aí depois ele teve que passar por um processo de restauração, até levantar altares e até recomeçar a sua vida. E aí através da vida dele, talvez da busca dele, talvez da sua vieram filhos que buscaram a Deus, né? Através de Sete, depois vem Enos, que é o seu filho, o seu neto, e aí começa a restauração. Mas essa morte espiritual é você estar desligado de Deus, desligado de. Eu não estou falando de morte, morte eterna, é quando não tem mais jeito mesmo. Mas morte espiritual é um processo que eu posso passar, né, e que eu posso ser reavivado, eu posso ser, de novo, ficar vivo em Cristo Jesus. Mas é um processo que eu posso passar, mas não é a morte eterna. Morte eterna é que não tem mais jeito, né, é o resultado. Porque o problema não é esse daqui, a morte espiritual. É um problema, mas não é o problema. O problema é esse daqui. Porque a minha morte espiritual, se eu deixar ela, se eu ficar frio, se eu continuar, se eu não der, né, não buscar, aquele crente que está sempre desanimado, sempre não tem jeito, não dá, não é possível, e está no mundo, e está vivendo essa vida, essa morte espiritual, falta de alegria em Cristo, falta de ânimo, falta de buscar, não ora, não tem Bíblia, não tem comunhão com os irmãos, tudo está ruim. Esse é um estado de morte espiritual, né? Mas não é o problema, porque aqui ele sempre pode vir e fazer uma obra e ressuscitar, porque ele é o Espírito de vida, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Então ele é poderoso para mudar esse estado aqui, porque esse estado aqui eu estou vivo ainda, é uma morte espiritual, mas eu estou vivo fisicamente, então eu tenho oportunidade. Eu estou no meu tempo de vida ainda. O problema é se eu ficar aqui, só aqui, eu vou ter um resultado disso, que é isso daqui. Aí, esse daqui é o problema, que aqui não tem mais jeito. Então, enquanto eu tenho morte espiritual, eu posso estar dentro de uma igreja, ouvindo o culto, recebendo palavra, e estar morto espiritualmente. Posso viver isso. Pode ser um estado que o Espírito Santo veio e tentou habitar, tentou fazer, tentou ajudar, e eu não estou deixando, eu não quero comunhão com ele, não quero. Ele está lá num cantinho, e eu não tenho fruto, não tenho nada disso aqui, estou seco. Vivo, como a irmã falou, carnalmente falando. Né? O que Paulo fala em Coríntios, ele fala sobre o homem natural. O homem natural é isso daqui, não tem o Espírito Santo. Mas também lá tem um homem carnal, que tem o Espírito Santo, mas vive obra da carne, sempre da carne, sempre na carne. O Espírito Santo não produz vida nele. Então, esse é um estado ruim do ser humano que está vivo, mas tem chance ainda. Agora, esse daqui que é o problema, a morte eterna. Porque vindo a morte eterna, não tem mais o que fazer. Não tem mais jeito. Sim, ele morreu em Cristo. Mas assim,
Sim, hoje. Hoje, hoje. Hoje, quem morre com Cristo vai para o paraíso. Né? Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 22 e 23. Está lá no paraíso. Né? E assim, talvez alguém veja no YouTube aí, alguém falar assim, mas é tudo igual, paraíso, terceiro céu. Não é, porque Paulo fala em 2 Coríntios 12, ele fala que ele foi ao terceiro céu e no paraíso. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala de dois lugares no mesmo verso. Ele fala que ele esteve no terceiro céu e ele esteve no paraíso. Então você vê no YouTube, os pregadores assim, falam, que é o paraíso, terceiro céu, é tudo a mesma coisa. Não é, não, porque Paulo, ele divide os dois lugares. Então, tem crente que está no paraíso, que morreu, tem crente que está na eternidade lá. Mas aí é uma outra coisa muito mais complicada e não é esse nosso foco aqui. Mas crente morreu hoje em Cristo, morreu, fiel, crente fiel em Deus. Morreu, paraíso. A alma dele, só a alma, no paraíso. O corpo dele, terra, sepultura. Certo? Morreu em Cristo. Morreu sem Jesus, não quis Jesus, não aceitou, teve oportunidade, rejeitou o Salvador dos pecados, não morreu com Cristo, não quis, crente, igreja, não, eu vivo minha vida, não quero Jesus, estou bem assim, morreu. Não teve jeito, tudo que Deus fez, não teve jeito, não quis. Morreu, Hades, lugar de tormento. O inferno não existe ainda, não foi inaugurado ainda, um dia será inaugurado pelo falso profeta, pelo anticristo. Vai ser inaugurado ainda. Então, esse que morreu sem Cristo vai para o lugar de tormento, já vai ser atormentado, como está lá em Lucas 16, onde o rico foi e era atormentado lá dentro. Tem chamas, tem tormento, tem lá demônios, mas não é o lugar eterno ainda. Esse lugar vai ser transferido para o inferno, que vai ser inaugurado ainda, que é a segunda morte. Mas isso é um assunto já para o crente que está já caminhando, já não é um novo convertido. Você vai depois passar isso para ele. Até aí mais ou menos? Não? Fala, Salvador. Mas não vai complicar muito. Que não... Vai, manda. Abre lá em Hebreus capítulo 12, verso 22 e 23. Foi no verso 21 para a gente só começar a leitura antes. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. 22. Mas chegastes ao monte, está fazendo separação entre o monte físico que Moisés viu e o monte Sião espiritual agora, que é uma realidade para nós hoje. O escritor de Hebreus está falando de uma realidade no verso 22, que é para nós hoje, para mim e para você, para a gente entender. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, verso 22 e 23 está falando de uma realidade, de um céu, de uma Sião celestial, do monte Sião original, onde Deus habita, sempre habitou. Aí está falando da nova Jerusalém, da cidade celestial. Está falando dos primogênitos, dos primeiros que morreram. Está falando de Moisés, está falando de toda essa galera que subiu, que morreu, que subiu, e que aliás, é por isso que tem que... Aí vai sair completamente fora. Mas antes de Jesus, vai sair completamente do lugar. Faz, mas assim, faz para gente que já está caminhando. Para o novo convertido, talvez você não vai entrar
muito nisso para ele, porque se vai entrar muito nisso para ele, ele vai se confundir muito, né? Mas aí a gente vai ficar aqui mais 4 semanas. Aí o Bruno vai ficar bravo, o Salvador vai ficar bravo, todo mundo fica bravo. Então, estou falando de, assim, o que eu particularmente creio, né? Isso é o que eu creio, tá? O que eu vejo na Bíblia, o que eu aprendi e que até hoje não consegui sair porque não teve questão para mim nessa questão aqui. Então abre lá em Lucas 16. Depois vocês se viram com o Salvador aí, o Salvador se vira com vocês. Seio de Abraão. Lucas 16. (16, 19). Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas aonde? Então o rico, ele tinha todo dia uma oportunidade de abençoar alguém, certo? Assim ou não? Está lá bem claramente. Ele fez isso? Nunca fez isso. Cheio de chagas na porta daquele. Deixa lá, volta para 20. Mendigo tem nome, Lázaro. Era um mendigo, mas tinha um nome. Jesus dá um nome para ele, Lázaro. Do rico não tem nome. Que jazia cheio de chagas. O estado dele de quase morte, cheio de chagas. Então tinha ferida lá, tinha um monte, arrebentado. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então, os amigos do Lázaro eram os cães. Durante a sua vida, os amigos que ele teve foram os cães, que lambiam as suas chagas. 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado o quê? Fala sério, pelo amor de Deus. Não te alegra isso? Você não acordou ainda? Fala sério, o cara era mendigo, vivia na porta do rico, tinha doença, mas quem levou quando ele morreu? Olha para mim aqui. Olha bem para mim aqui. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Crente, quando morre, não vê demônio. Crente, quando morre, anjo vem buscar. Vou falar de novo, eu não tenho mais onde subir, eu queria subir mais, mas não tenho onde subir. Crente, quando... Eu acho que, crente morreu. Eu estou vendo aquela morte, com a foice. Crente não vê isso. Crente que está fiel em Jesus não vê isso. Crente que está meia boca, que está... Aí vê. Porque quem vem buscar, quem não é crente, é demônio. Porque é o direito deles. Porque nunca se converteu, não quis Jesus. Não quis o Salvador dos pecados, então você é nosso. Não tem um nome no livro da vida, então é nosso. E vem buscar mesmo. No Lázaro, vem buscar anjo. Então, quando você estiver morrendo, quando eu estiver morrendo, quem faz? Você não vai ver morte, não vai ver foice, vai ver fogo. Você vai ver os anjos vindo te buscar. E assim, é fácil sim. A realidade é essa. Morreu, foi levado pelos anjos para o seio. Repare, isso é Jesus contando. Ele está vivo ainda, ele não morreu na cruz ainda. Ele está vivo, andando, fazendo ministério. Não está morto ainda. Não morreu, não ressuscitou. Ele está vivo. Até ele morrer, é ali. Essa é a realidade, é o seio de Abraão. É um lugar espiritual,
que é o seio de Abraão, e morreu também. Então, o Lázaro, quando morre, vem para o seio de Abraão. Até Cristo não morreu ainda. Então, antes de Cristo na cruz morrer e ressuscitar, vem para cá o Lázaro. Fala. Sim, sim. Boa. Antes de Cristo, aqui não é antes de Cristo, antes da morte e ressurreição de Cristo, certo? Então, antes da morte e ressurreição de Cristo. Era assim, seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Então, o rico morreu. Vai, 22, 23. Quando você vê inferno, então, Antigo Testamento. Dá para entender? Quando você pega a tua Bíblia e lê o Antigo Testamento, usa a palavra Sheol, porque é hebraico, né? É hebraico. No Novo Testamento aparece a palavra Hades, ou Hades, como eles falam que é o certo. Mas Hades, que é grego. Então, mesma palavra que aparece no Velho, no Antigo, que é Sheol, é a mesma palavra que aparece no Novo para Hades. Então, para Hades, é a mesma palavra. Então, sempre que você vê na tua Bíblia, na minha Bíblia, a palavra inferno, está errado. A tradução foi traduzida errada. Não tem inferno ainda. Inferno ainda não existe. Então, ele vai existir. Então, ali apareceu o inferno. O que eu faço na minha Bíblia, geralmente? Eu risco a palavra inferno e coloco Hades, se eu estiver lendo o Novo Testamento. Então, e no Hades, que é o lugar de tormento, ergueu os olhos. Quem ergueu os olhos? O rico. Porque é um lugar mais baixo e espiritualmente, é um lugar espiritual. Espiritual. E aqui, dá para ver lá. Antes de Cristo, tá? Morrer e ressuscitar. Ergueu os olhos, estando em tormento. Porque já tem chama aqui, já tem sofrimento, é uma prévia. Uma prévia muito feia, muito séria do que vai acontecer. Estando em tormentos, e viu ao longe, quem que ele vê aqui junto com Lázaro? Abraão. E Lázaro no seu seio. 24. Vai. 24. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele queria que Lázaro saísse daqui e viesse para cá. Não dá, porque tem um abismo no meio. Vai, 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. 26. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam. Então nós temos palavra. Está falando das Escrituras, do Antigo Testamento. Eles tinham para ser salvos pela fé. 30. Se é que tem 30. Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam.
Porém, ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos ainda que algum dos mortos ressuscite. Acabou, é isso. Então, essa é a realidade antes da morte de Cristo. Ele tá ensinando como é a realidade. Que separava assim, abismo. O que é abismo? Um lugar de demônios. Quando Jesus vai expulsar lá o demônio gadareno, ele fala, os demônios falam, não nos mande para o abismo, porque daqui não pode sair mais. Esse é o lugar de demônios, né? Lá está o Abaddon, que você lê em Apocalipse, né? Que é um demônio-chefe lá, que é tudo aquele negócio que você conhece do mundo espiritual. Lugar de demônios, abismo. Então, há uma separação entre... Isso é antes da morte de Jesus. Dá para entender mais ou menos, não? Sim ou não? Alguma dúvida? Pode falar, pai, vai, manda aí. Fala, não, fala aí, o Leo. O Leo, eu gosto do Leo, vai, Leo. Eu preciso entender a primeira pergunta do Leo. A dúvida é eu entender a pergunta do Leo, vai. De novo aí, Leo, como é que é o negócio? Vamos ver se você consegue. Ah, não, mas Abraão, ele viu a promessa se cumprir, porque a Bíblia diz que Jesus disse, Abraão... Não. Jesus diz assim, ó, Abraão viu os meus dias. Abraão viu a cidade celestial, a nova Jerusalém. Então, Abraão, nos seus dias, enquanto estava vivo, ele recebeu a promessa em Isaac, ele viu algumas coisas, mas o principal é que, espiritualmente, ele teve experiência de ver a nova Jerusalém. Ele teve uma experiência espiritual de ver a nova Jerusalém como seria no futuro. Então, ele viveu os seus dias, recebeu a promessa, mas ele viu espiritualmente, teve visões. Jesus disse, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Ele viu a nova Jerusalém, a cidade santa, que está sendo edificada. Ele viu. Então, ele teve uma experiência de ver como tudo acabaria, como tudo seria. Então, ele teve essa experiência também. Né? Mas aqui, falar assim, ele cuidava da galera aqui, tava todo mundo aqui. Aqui tinha Jacó, tinha Davi, tinha todo mundo aqui. Tinha o Jó, tava todo mundo aqui, todo mundo que morria antes da morte de Cristo morrer e ressuscitar, todo mundo vinha para cá. E estava todo mundo habitando aqui. Todo mundo aqui. Tranquilo, seja Abraão, sossegado, né? Tudo belezinha ali. Esperando a promessa que de Deus iria se cumprir. Pode falar, gente. Já enrolou mesmo, já depois você se vira. Tipo assim, era para falar para novo convertido. Só para falar assim, da salvação dele. Para falar da nova convertida. Primeiro que aquela trombeta que está lá, assim, aí vai entrar na questão escatológica, que seria a última matéria que eu ia dar aí depois, lá na frente. Né? Questão escatológica essa. Então você vê no YouTube, né? Os pregadores, os caras que creem, Marcos, eu creio que a igreja será arrebatada. Eu creio que eu não vou passar pela grande tribulação, vou ser arrebatado. Eu creio nisso. Que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu creio nisso. Tá? Então, lá diz, Paulo, então assim, pensem o básico, vamos pensar bem facinho. Apocalipse, quem escreveu Apocalipse? Quem? João. Então, o apóstolo João escreveu Apocalipse, certo? Quem escreveu Coríntios?
que é esse texto que o Jean citou, ok? Quando o João escreveu o Apocalipse, Paulo estava vivo? Não, estava morto. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios e fala da última trombeta, Paulo não tem noção nenhuma do texto de Apocalipse. Então não dá para eu ficar usando, porque Paulo está falando das trombetas, da última trombeta, que é a 7ª trombeta do Apocalipse. Não, Paulo não está falando da última trombeta aqui em Coríntios, que é a última trombeta de Apocalipse, que é a 7ª trombeta. Ele não tem base disso. A base de Paulo é lá em Números, que é uma trombeta que o sacerdote tocava para congregar o povo. Então, quando Paulo está falando da última trombeta, não está falando da última trombeta de Apocalipse 7. 7 não, das 7 trombetas de Apocalipse. Dá para entender esse básico? Só para a gente já desmistificar aquele negócio, porque Paulo está pensando Então, a igreja vai passar pelas trombetas, pelas taças, pelos juízos, porque João escreveu lá sobre a última trombeta, que é a 7ª. Mas não é essa que Paulo está dizendo, porque Paulo não tinha noção, entendeu? Base. O que Paulo tem em mente é Números, quando Números fala sobre as trombetas de prata que eram tocadas pelos sacerdotes para congregar o povo. Tinha lá 4 toques, 4 ou 5 toques. Mas os judeus falam mais de 4. O crente depois veio falar de 5, mas tem 4 toques específicos e tem um jeito de tocar. Todo especial que o povo, quando ouve o toque certo, ele se reúne, ou para guerra, ou para reunião solene, ou para ouvir Deus. Então, tem toques diferentes lá. Então, a trombeta que Paulo está dizendo é a trombeta que o sacerdote vai tocar. E aí é uma coisa celestial, e aí vai ser bem diferente. Mas quem que vai ressuscitar nessa hora? Mas aí, por isso que a gente tem que ir para a segunda parte. Então, entendeu? Aqui, ó, como era antes, deu para entender mais ou menos como era antes? Aqui, mais ou menos como era antes? Sim ou não? Alguma dúvida sobre aqui? Pode falar, irmão. Não vai embora com dúvida, não. Até a morte de Cristo. Passando um texto aqui, mas agora o texto subiu. É incrível como o texto some, né? Quando você precisa dele. Então, aquilo lá tudo era antes. Então, lá, no seio de Abraão, quem estava no seio de Abraão? Todos aqueles que morreram e tinham uma fé, tinham um altar. Então, Moisés tinha um altar, Enos tinha um altar, adorava a Deus. Nas suas gerações, Ló era um cara que foi morar num lugar que era o próprio inferno, mas ele tinha temor a Deus e ainda ele foi salvo. Davi era um cara que não conheceu Jesus. Então, todos eles não conheceram Jesus, não confessaram a Cristo, mas eles tinham um altar, eles temiam a Deus e foram salvos pelas suas obras de fé, pelos seus altares, pela sua comunhão com Deus, por pagar o preço, tal. Então tem as suas salvações, mas era muito mais difícil, claro, muito mais restrito, né? Mas eles morreram, pagaram o preço e foram para o seio de Abraão e ficaram lá. Então, tem lá o seio de Abraão, que é um lugar espiritual, a gente já viu, certo? E lugar de tormento, onde estão lá todos os que não tinham altar, que não temeram a Deus, que fizeram tudo que era errado, tal, ficaram lá. E aqui está todo mundo que tinha um altar, que serviu a Deus. Está toda a galera lá, certo? Aí, é o texto de Efésios, capítulo 4. Peraí que meu Efésios sumiu aqui. Mas eu vou achar.
Foi no verso 8 em diante. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Então, quando Cristo morre na cruz agora, é que o processo é bem grande. É que o processo é bem grande. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus morre na cruz, certo? Aí, então, o corpo dele está aqui, né? Pregado. À tarde, o corpo dele é tirado, colocado na sepultura, né? Numa rocha lá, escavada. Colocado lá na sepultura e fechada a rocha. O corpo dele está lá, deitado, certo? A alma dele, ele sobe para Deus, a alma dele sobe para Deus e entrega o sangue lá, tira o sangue de Abel que fala e coloca o sangue dele lá. E agora todo mundo vai ser justificado, perdoado pelo sangue dele que está colocado aqui. Fala melhor do que o sangue de Abel, que é o texto que a gente leu lá em Hebreus 12, 22, 23, fala que o sangue dele, que é colocado no altar celestial, no lugar do sangue de Abel, né? Vai ser agora a propiciação, o pagamento pelos nossos pecados, pela redenção. Então, mas a Bíblia diz lá em Efésios que ele desceu aos lugares mais baixos, pegou o cativeiro e levou para o paraíso agora. Então, no céu houve uma mudança, né, na sua estrutura celestial, e agora também, isso daqui, que estavam as almas, mas tem todos os textos, a gente não vai mexer nisso agora, porque senão vai... Então, isso daqui, que era o seio de Abraão, estavam os justos, levado e colocado no paraíso. Né? E isso daqui fica aqui, e isso fica aqui, do mesmo jeito que está. Os dias de hoje também é assim. Então, hoje, quando o crente morre, não vai mais para cá, vai para o paraíso direto. Vai para lá. O ímpio, quando morre, continua indo para cá. Continua enchendo aqui. Até o inferno ser inaugurado, que é Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 20, ou 21, acho que é 20, que fala que lá vai ser lançado o falso profeta, né, a besta, o anticristo, e por último, Satanás. Então, esse lugar aqui será colocado dentro do inferno, que ainda será inaugurado. Inaugurado pelo anticristo, pelo falso profeta. Depois que foi inaugurado, essas pessoas aqui vão ser lançadas lá dentro. Elas vão, no último dia, no último instante, depois de tudo, depois do milênio, depois de tudo, eles vão diante de Deus, os ímpios vão diante de Deus, vão confessar que Cristo é o único Senhor e vão ser lançados aqui. Porque a Bíblia diz que toda língua, todo joelho tem que confessar. Então, antes de irem para o inferno, que é a segunda morte eterna, eles vão subir com seus corpos, com suas almas, vão subir, vão confessar de joelhos que Jesus Cristo é o Senhor e serão lançados. Não vão comparecer aqui para julgamentos, para serem... Não, para nada. Não tem mais, só para confessar. E são lançados aqui. Estes já estão aqui, todos. Todos. Aqui é uma certa separação, mas não compensa falar agora. Então, todos aqui. Porque Jesus veio buscar e levou com ele. Levou o cativo o cativeiro. Continua aí, deixa eu ver se... Verso 9. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, que é um lugar espiritual. 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, aí ele estabelece os ministérios da igreja. Tem outros textos, mas a gente vai complicar muito se entrar por isso daí.
Vai, manda aí. Nada? Impossível, mas tudo bem. Nenhuma pergunta, nada, é verdade? Pode falar, irmãos. Tá bom, então. Então, essa morte eterna, que a gente estava falando no começo aí, é essa separação eterna que a gente vai ter, que eu posso ter, se eu não... morte eterna é resultado da minha vida espiritual aqui, né? Eu posso ter ou no céu, ou no inferno propriamente dito, inaugurado realmente. Aí Paulo continua lá em Romanos 8, verso 38. Romanos 8, 38. É claro que aqui nessas questões aqui tem muita coisa para falar, para se colocar, mas nesse ponto não é esse o intuito. Porque estou certo que nem a morte, Paulo está dizendo que nem a morte fiz. Por quê? Porque o amor de Deus por nós, porque primeiro Cristo venceu a morte. Nada, verdade? Cristo, ele cumpriu a lei e venceu a morte. Então Paulo toma emprestado essa fé e essa condição, ele entende isso, que por causa da obra de Cristo, o sacrifício dele, porque ele cumpriu a lei e venceu a morte, eu que sou agora de Cristo, eu tenho vida e logo a morte não vai me separar mais. Então a minha vida aqui, minha vida espiritual vai me levar para uma vida eterna. Então a morte perdeu o seu poder, que ela tinha de vir matando os homens nos seus pecados. Através de Cristo agora, a minha morte física simboliza para mim agora uma passagem. Então, quando eu morro fisicamente, hoje eu tenho a certeza hoje, de que minha morte física não vai me separar do amor de Deus. Não, pelo contrário, a minha morte física aqui vai me levar como uma passagem, a morte vai me levar para uma passagem, é uma passagem para a minha vida agora, para a minha vida eterna com Deus. Então a morte perdeu o seu poder, perdeu a sua... Paulo não canta isso, ele fala, onde está a morte, o seu aguilhão? Você vinha ferindo, onde está a sua vitória? Por quê? Porque Cristo venceu agora. Então eu olho para a minha morte, então crente não pode ter medo de morte, da morte. Porque na verdade, biblicamente, a minha morte, já viu aqueles vídeos agora, você vê muitos vídeos que o cara está lá no último suspiro, numa cama, num leito ali, ele está vendo o anjo, está vendo Jesus, está vendo a glória, está vendo... Por quê? Porque essa é a realidade. Então, a morte agora física é a passagem para que eu entre na minha vida espiritual, na minha vida eterna com Cristo. Então, o crente não deveria ter medo de morte. É claro que é complicado isso, né? Porque você vai... Na verdade, um velório de um crente devia ser uma festa, devia ser um cultão de celebração. Mas é lógico que ninguém ia fazer. Geralmente nós não fazemos isso, né? Fazer uma grande... No meu pode fazer, né? Eu sei que muita gente vai estar lá chorando, desesperado. Muita gente vai estar lá assim, meu Deus, e agora? Nossa, mas não podia ter ido. Eu sei que vai ser assim, mas pode fazer festa, ela pode chegar lá e celebrar. Pô, o cara está com Cristo agora, tá? Pode cantar um hino lá de fogo lá, tal. Deve ter uma harpa, um monte de hinos dessa parte na harpa cristã lá. A Denise vai ajudar você lá. Se você esquecer algum, a Denise te lembra alguns lá da harpa, tal, que vai ter lá. De vida eterna com Cristo. Porque na verdade é essa a realidade, né? A vida. Paulo vai dizer ali, nem a morte, porque a morte perdeu o seu poder, porque o amor de Deus por nós venceu a morte e nos deu agora vida eterna, a garantia que nós temos. Então a morte perde o seu poder, nem a vida. A gente comentou sobre a vida, sobre as coisas da vida que podem me separar, né? As tentações, os desejos, os prazeres, né? As concupiscências. Então, tudo que você tem na sua vida hoje em dia aí pode ser um risco para a nossa salvação. Todo entretenimento, toda comunicação, tudo que você vê aí é focado na vida do ser humano. É pornografia,
é a comunicação batendo forte nessas informações para tirar a salvação, relacionamentos, é tudo isso daí. A vida em geral, ela vai lutar para você não ser salvo, mas Paulo diz que a vida perdeu aí, porque a vida que ele vivia na fé do Filho de Deus, então a vida dele agora era para servir a Deus, então ele tinha consciência disso. E eu preciso ficar esperto com isso. Nem os anjos, Paulo fala ali que nem os anjos, né? E aí já foi. Que aí é um assunto que a gente pode entrar e pincelar, que aí é o mundo espiritual. Esse está bem ruim. Esse mundo espiritual, né? Que Paulo vai descrever. Depois eu mudo de folha ali, porque não vai caber. Então, essa consciência que a gente tem que ter que esse mundo espiritual realmente existe, né? É real, é uma verdade. Ele vai falar dos anjos, que é uma categoria ali, né? Vou colocar aqui para a gente poder. Então, a palavra anjo significa mensageiro. Então, Paulo vai falar sobre isso lá em Efésios, capítulo 6. Ele vai distinguir melhor lá cada um. E por isso que a gente tem essa classificação, e porque Paulo dá ela, sobre o mundo espiritual das trevas. E lá ele fala sobre os anjos, aqui ele fala sobre os anjos, que são os mensageiros. Então, como anjo significa mensageiro, Paulo está dizendo, nem os anjos podem separar do amor de Deus. E eles vão tentar, irmão. Então, o diabo manda os seus mensageiros. Ou através de anjos, né? A Bíblia diz que os anjos podem se transformar em anjos de luz, tal, e trazerem doutrinas, trazerem entendimentos falsos, né? Mas Paulo está dizendo que nem isso pode me separar do amor de Deus. Pode me fazer perder a salvação, porque eu tenho entendimento, eu conheço a palavra, né? E ele pode mandar os seus mensageiros, como anjos, na nossa vida. Eu já falei aqui sobre o caso de Abraão, que Abraão estava lá, né, tinha uma promessa, aí veio a fome, ele desce para o Egito. No Egito ele faz o que? Ele mente no Egito. E aí o faraó, que naquele momento é um anjo do Senhor, um mensageiro do diabo, e dá bens para ele. Em último lugar, dá Agar. E Agar arrebenta com Abraão até os dias de hoje. Então, esses mensageiros, assim, falei do profeta velho, profeta novo, lá em Reis. Quando o novo, Deus vem e fala para o novo, não faça isso. Vá lá, repreenda o rei, não come, não para, não faz. E aí o profeta velho, que é um profeta velho, está na igreja, é um profeta velho, cheio de ciúmes, cheio de inveja. Não tem isso na igreja, pelo amor de Deus, está amarrado. Em nome, quase batendo né? Não tem isso na igreja, tem muito. Profetas velhos, que vê o profeta novo, fica cheio de ciúmes, cheio de, mas como pode? Mas chegou agora. Mas é uma desgraça isso. Mas, e tem, infelizmente. Então você tem que falar para o novo convertido que tem. Não vai mentir para ele, não falar, é um mar de rosas, é tudo uma maravilha, não tem. Aqui dentro não tem. Tem, bastante. Não deveria ter, mas tem. Mas vai acabar, em nome de Jesus um dia. Quando vier avivamento, vai acabar. Mas tem. Aí o profeta velho pega o seu jumentinho, encontra o novo e fala, vamos na minha casa comer e tal. Ele fala, não, Deus mandou não ir. Não, o anjo veio e falou comigo. Irmão, anjo não é maior do que a palavra do Senhor. Então, quando a palavra do Senhor veio para você, não pode vir depois um anjo e desfazer a palavra que veio para você. Então, a maior de tudo na sua vida é a palavra. Ainda que venha um anjo dizer assim, não é bem assim, olha, eu vim trazer um outro. Opa, peraí, que outro recado, filho?
A palavra que veio para mim é essa e ponto final, acabou. E Paulo está sendo bem exagerado? Não, ele está sendo realista, porque ele sabe que existe. Ou por pessoa, ou por mensageiro celestial mesmo, que o diabo manda, né? Celestial não, né? Celestial. Manda um anjo, manda... Então, tudo isso daí eu preciso ficar atento na minha vida de crente. Todas essas situações. Nem anjos, mas eles podem tentar. Entendeu? Alguma pergunta? Alguma ajuda aí para texto? Texto não, para a gente... Nem os principados. Irmão, principado é uma categoria de demônios internacionais. Né? Principados são internacionais. Internacionais. Então, tudo que você vê, existem 7 principais. Tá? Existem 7. Eles vão atuar na área da religião, da política, do entretenimento, dos hospitais, da pobreza no mundial. São os 7 principais que prestam conta para Satanás. Então, eles vão lá e servem aí, principais. Irmão, então quando você vê a ONU, não é ONU, eu acho que é ONU, né? Não é ONU, ONU, é ONU. Eu não lembro agora a sigla do Banco Mundial, ela mudou agora, uma sigla mais... MIRD. Oh, Salvador. É isso mesmo. MIRD, que é o Banco... MIRB. Isso. MIRD. Que lindo, né? Tudo isso que você vê aí, essas coisas mundiais aí, tudo regido por principado. Tudo. Lógico que aqui tem muito mais coisa, né? Só para dar uma ideia. Tudo que você vê os homens fazendo nesses lugares aqui, são influenciados por principados. Tudo. Então são poderes, realmente poderes estabelecidos no mundo espiritual, que são internacionais. Eles regem tudo isso daí que você vê. Por isso que você vê o que vê, a gente vê o que vê. Porque são principados, são príncipes que são realmente poderosos, mas lembra de uma coisa. A Bíblia diz que no tempo de Daniel, ele foi chamado do quê? De homem muito amado. E aqui na Babilônia tinha um principado, tinham potestades que atuavam, tinha tudo isso. Cara, e Daniel venceu. Então é possível vencer. Mas aqui não é uma guerra que eu faço sozinho, não é uma oração que eu vou fazer de joelho sozinho. Isso aqui se vence com a igreja, com encontros de pastores, de ministros, de profetas da parte do Senhor, que quebrassem as suas separações, seus muros, e orassem como ministros, como igrejas, né? Contra isso. Por que não vence isso, pastor? Porque não tem unidade na igreja. O dia que tiver unidade na igreja, estou falando de igreja, falando de corpo de Cristo, igrejas, pastores, ministros, profetas, tiver unidade de verdade, eles começam a perder o seu poder e acaba, e muda, o mundo muda. Mas não tem ainda, né? A gente ora para que tenha um dia. Potestades são nacionais. Então você sabe que tem uma potestade que atua no Brasil. Qual que é? Não sabe? Você não sabe qual a potestade que atua no Brasil? Aparecida, gente. Você precisa saber disso. É Aparecida. Mas elas mudam. Tá? Elas mudam. E tem mudado no Brasil. Porque a igreja tem perdido o temor a Deus e tem partido para o lado político.
tem partido para esse lado aqui, como a gente tem visto, infelizmente, aí, muitos irmãos da igreja, né? Muitas pessoas crentes, falando coisas assim absurdas, que você olha e fala, não é possível. Crendo em coisas que são absurdas. Política. Elas não têm aparecido no coração, mas elas têm a política agora que está tomando lugar, que está virando uma potestade. Então, são nacionais e elas atuam, né? Portugal tem a Fátima, e cada país tem a sua potestade aí que interfere muito. E a gente vai dar uma pausa aqui, uma parada, né? Porque senão eu precisava entrar em algumas coisas aqui. Manda. Hã? Está escrito anjo também lá embaixo, tem que entrar em ossos. E aí a gente vai continuar, se o bom Deus permitir. Você leia isso daí depois, se tiver dúvida, vai escrevendo suas dúvidas aí, depois a gente vai tirar elas, tentar ajudar, né, esclarecer alguma coisa. Queria convidar você a ficar de pé, a gente vai orar. Feche os teus olhos aí por um instante. Pai, nós nos arrependemos aqui nessa manhã, nós confessamos aqui a nossa pequenez diante do Senhor. Nós declaramos aqui nossa confiança total e profunda no Senhor Jesus. Em toda a tua obra, na redenção, no teu sangue, no teu nome, que é sobre todo nome. Que o Senhor nos cubra com o teu sangue, que o Senhor nos guarde nossos lares. Que o Senhor venha de maneira poderosa a cada dia nos instruir, nos ensinar, nos abençoar, nos tocar, nos mover. O que nós vivemos hoje, vivemos pela fé no Filho de Deus, no Senhor, que é o nosso Salvador, nosso Senhor. Nos ajuda, nos dá graça, nos abençoa como igreja, como cidadãos dos céus, como seres espirituais, como pessoas espirituais que amam ao Senhor, que confiam no Senhor. Nós não nos apoiamos em nada que nós temos, nenhuma força nossa, nenhuma consciência nossa, nenhum poder, não nada, Senhor, nada. Não somos nada sem o Senhor, sem a tua presença. Não há alegria, não há motivação, não há prazer, não há nada sem a tua presença em nós. Deus, nós queremos estar aqui servindo ao Senhor, amando o Senhor, amando o próximo, sendo fiéis, Pai, mudando aquilo que tem que ser mudado em nós, a cada dia pela tua palavra. Nos ajuda nisso como igreja, nos fortalece, nos guarda. Ah, Pai, abençoa poderosamente mesmo a tua igreja. Que o teu Espírito Santo, que conhece realmente toda a verdade, a profundidade, que tem todo o esclarecimento está no Senhor, Espírito Santo. O Senhor possa nos ajudar como igreja, cada um de nós, tirando dúvidas, falando conosco, nos ensinando. Pai, aquele ensino que é errado, tira de nós. E aquele ensino que é correto, nos ajuda a manter esse ensino correto, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos por essa manhã, por cada irmão, por cada casa aqui, Senhor. Abençoa esse dia que foi o Senhor quem fez. Abençoa o culto da noite, a ceia. Seja uma mesa mesmo linda, maravilhosa, cheia da tua presença, da tua graça, do teu amor. Oh, Deus, é isso que nós cremos, cheia da tua palavra. Oh Deus, que o Senhor venha com curas, com sinais, com maravilhas. Onde está a tua palavra, Deus, há sinais, a cura, há maravilhas do Senhor. Abençoa o teu povo nesse dia. Despede o teu povo em paz, debaixo da tua bênção. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe você aí. Vai em paz. Tenha um ótimo dia.